Paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos no último vídeo sobre o Evangelho de Mateus. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Então, chegamos no último capítulo, o último vídeo, que fala sobre a ressurreição de Jesus. Jesus havia sido previamente preparado, envolto em lençol e colocado no sepulcro de José de Arimateia. O capítulo agora, o último capítulo, é uma confirmação definitiva desta identidade de Jesus como Messias. Ele, além da sua divindade e da sua vitória de Deus sobre o pecado e a morte, ele nos dá algumas lições importantes para o futuro. A ressurreição é acompanhada também por sinais extraordinários. Lembre-se que quando ele morre, o véu do templo se rasga, ocorreu terremoto, as rochas se fendem e as pessoas ressurgem. Aqui ocorre uma ressurreição. E, portanto, sinais extraordinários também vão acontecer. Ocorre também um terremoto. Um anjo desce dos céus. A pedra que havia sido colocada na frente do túmulo, ela simplesmente é retirada, sem ninguém mexer nela. E os guardas, aterrorizados, veem tudo aquilo acontecer. Isto acontece no sábado. A pedra foi removida, não para que Jesus pudesse sair, porque Jesus poderia sair sem problema nenhum, não precisava ter tirado a pedra. Mas então por que foi tirada a pedra? A pedra foi tirada como sinal. A pedra foi removida para testemunha. Pedras são tiradas, meu amado, para testemunho, para verificação. O túmulo estava vazio. A morte não tinha poder sobre Jesus. E é interessante que uma das passagens, um dos versículos desse capítulo diz: quem vocês procuram Jesus? Ele não está aqui. Ele não está aqui, pois ressuscitou. Então, não tem morte, poder suficiente, poder que vá vencer Jesus. As primeiras testemunhas da ressurreição são mulheres. Isto é significativo? Sim. Sim, porque naquela época o testemunho feminino tinha pouco valor. Aliás, não se admitiam, não se consideravam testemunhos jurídicos de mulheres. Mulheres não eram testemunhas, porque ninguém acreditava num testemunho de mulher. Mas quem estava lá? Mulheres. As primeiras testemunhas são mulheres. As primeiras pessoas que foram dar as boas novas de ressurreição de Jesus foram mulheres. E elas não foram acreditadas, não. Só quando Pedro foi até lá e os apóstolos foram até lá, aí sim eles acreditaram, porque eles não acreditavam na palavra delas. Que mulheres estavam lá? Maria Madalena e a outra Maria. Quando ele fala de outra Maria, de que Maria ele está falando será? Ele já tinha dito de outra Maria antes. Os outros evangelhos falam de uma Maria, mãe de Tiago. Então, muito provavelmente, Mateus também está falando desta Maria, Maria Madalena e a Maria, mãe de Tiago, duas mulheres.
Assim que elas veem Jesus, elas o adoram. Vejam que Jesus não é uma visão espiritual, não é uma abstração. Não, ele é real. Jesus podia ser encontrado, Jesus poderia ser tocado e, portanto, Jesus poderia ser adorado. A primeira palavra dita por Jesus foi de encorajamento. Ele disse: não temas, não temas. Claro que antes disso, a informação foi dada pelo anjo. Não, ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. Mas quando Jesus vem e elas reconhecem, elas adoram. Elas o adoram. E aí Jesus dá ordem para elas. Ele dá ordem. O primeiro ide, depois de Jesus ressurreto, foi para elas. Ele diz para elas: vão até os apóstolos e digam que eu ressuscitei como eu havia dito, e eu os espero na Galileia. E o próprio Jesus vai ao encontro delas, meu amado. E elas aí o adoram. Os líderes religiosos ficam sabendo do túmulo vazio, porque os guardas foram contar. Eles estavam mortos de medo. E eles correram para lá anunciando: olha, aconteceu isso e isso, foi terremoto, a gente caía de um lado, caía do outro, de repente aquela pedra começou a rolar e de repente a gente correu lá para dentro, não tinha mais nada. E aí eles vão até os líderes religiosos e dizem: olha, não tem mais nada lá. Como é que eles vão explicar o túmulo vazio? Olha que coisa interessante. Eles colocaram os guardas lá para evitar que os apóstolos mentissem. E aí, quando eles fazem isso, eles acabam formando uma prova de que ninguém tirou o corpo de Jesus, que Jesus ressuscitou mesmo. E como é que eu vou explicar isso? Então, eles armaram uma mentira. Eles disseram, os guardas pagaram para os guardas que eles confessassem que eles dormiram, mentissem que eles estavam dormindo no serviço e que afirmam o que aconteceu. Eles foram subornados para dizer: não, a gente estava dormindo e eles vieram e roubaram o corpo. Mas assim, mais uma questão furada, né? Se eles estavam dormindo, como é que eles sabem que foram os apóstolos que roubaram o corpo? Então veja, o suborno, né, tinha as suas falhas. E aí, claro, um soldado que dorme no serviço era punido com morte. E os sacerdotes pagaram esses soldados e disseram: olha, se alguém vier contra vocês, pode deixar que nós vamos proteger vocês. Os discípulos então agora vão para Galileia e lá eles se encontram com Jesus, conforme Jesus tinha prometido para eles. Jesus confirma que ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Isso significa que não tem fronteira, não tem esse território, esta nação, este povo, aquele povo, não tem fronteira. Política, religiosa, não tem fronteira. Jesus agora lhes explica o que eles têm que fazer. Agora sim, o que eles têm que fazer. Jesus lhes dá uma comissão, o ide. Eles devem ir evangelizar todo o mundo. Agora veja, não estamos falando só de Israel. Nós estamos falando do mundo todo. Eles deveriam ir, fazer discípulos, batizar e ensinar. Eles deveriam fazer isso na autoridade
do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a Trindade. A palavra final é de que Deus estará conosco na figura de Jesus. Jesus estará conosco todos os dias. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, diz o Senhor. Isso fecha o livro. Por que fecha o livro? Porque como o livro ele começa falando de um Emanuel. Quem é Emanuel? Emanuel quer dizer Deus conosco. Ele começa o livro falando Deus conosco. Por que Deus conosco? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, Deus conosco. Deus visita o seu povo. E ele termina com a promessa que a sua presença será contínua, será sempre. Amado, Cristo vence a morte. E ele permanece presente com a sua igreja, enquanto a sua igreja leva a sua mensagem para todas as nações. E esta mensagem não é só para os discípulos. Ela é para mim, ela é para você. Ide, fazei discípulos. Ide, ensina, leva a mensagem, batiza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amados? Bons estudos.